Boa noite, minha gente, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa programação de férias. Sempre julho e janeiro nós temos uma programação especial para vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal. Sejam bem-vindas a este programa Férias no Da Ideia à Luz. E hoje a gente vai conversar com a Lu Bueno sobre o quê? Sobre o banco de tecido. Vamos entender o que é isso. Então, fique com a gente até o final. E eu vou aproveitar para pedir o de sempre, né, minha gente? Se inscrevam no canal, acione o sininho, deixe o seu joinha no vídeo e compartilhe ele com o maior número de pessoas possíveis. Isso tudo colabora muito com a nossa existência. Eu sou Camila Thiago, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, e é um prazer estar aqui com vocês e ao lado do meu queridíssimo Marcelo Augusto. Tudo bem por aí? Alô, Camila. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Sejam muito bem-vindos a este que é o maior canal de diálogos entre as áreas técnicas e de criação dos bastidores da cena no Brasil. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais umas férias. E você sabe, quando tem férias, a gente trabalha dobrado, então é programa de segunda e terça toda semana. Então vamos lá, gente. E se você quer saber como é que o que vai acontecer nesse programa, nessa programação de férias e também na nossa programação normal durante o ano, é só você seguir a gente no Instagram e no Facebook. E se você tiver preferência em ouvir o Da Ideia Luz enquanto você estiver fazendo alguma outra atividade, é só procurar a gente nos agregadores de podcast. Digita lá Da Ideia Luz e quase todos os vídeos estarão lá no podcast esperando por você. A gente também tem a nossa playlist também, é só você chegar, entrar no nosso canal no YouTube, procurar a playlist que te agrada. Dentro da playlist tem vários vídeos, está tudo lá separado bonitinho. Aperta o play, porque com certeza vai ser um bate-papo incrível que você vai estar vendo ou escutando. E minha gente, aqui é um projeto totalmente independente, então se você quer e pode contribuir com a gente, existem formatos. Você pode tornar-se um membro, uma membra aqui no YouTube do nosso canal. Existe também o Super Chat aqui na nossa conversa ao vivo e o Valeu para quem está assistindo no gravado. Isso tudo são formas de contribuir através do YouTube. Se vocês quiserem contribuir de uma forma mais direta, nós temos também o nosso Pix, que é o nosso e-mail, é o da ideialuz@gmail.com. Eu vou aproveitar para agradecer todo mundo que já contribuiu. Saibam que é fundamental essa contribuição de vocês para a gente poder manter esse canal aqui livre, aberto, funcionando toda terça-feira, algumas segundas-feiras e vamos seguir. Muito obrigada, gente. Vamos lá, porque a conversa hoje vai ser maravilhosa. Porque olha só, gente, a gente vai conversar com a dona de um banco. Muito bom. Vamos, porque chegou a hora de a gente acender as luzes da cocheia e colocar uma profissional dos bastidores na cena. E a gente está trazendo aqui a Lu Bueno. Na realidade, é a segunda vez que ela vem para cá e a gente já agradece imensamente a disponibilidade dela e a generosidade dela de compartilhar isso com a gente. Lu Bueno é uma premiada diretora de arte, cenógrafa, figurinista e pesquisadora, bacharel em desenho gráfico pela FAAP, mestre em artes e cenografia pela ECA USP e também é doutora em design pela FAO da USP. Trabalha há mais de 30 anos como diretora de arte em cinema, teatro, televisão e eventos. Seus trabalhos já foram indicados, vencendo vários prêmios, inclusive o Prêmio Shell e Pananco, de melhor cenografia e figurino. Hoje, além de lecionar e atuar como profissional do mercado, tenho orgulho de manter uma iniciativa sustentável e colaborativa chamada Banco de Tecido. E é isso que ela vem conversar com a gente e mostrar o que é esse banco e como funciona esse banco de tecido. Lu Bueno, chega para cá, seja mais uma vez bem-vinda ao nosso canal e aqui já agradeço mais uma vez imensamente a sua generosidade de estar aqui com a gente. Olá, eu que agradeço, sempre espaço, sempre esses espaços são muito importantes, e
vendo assim, né, o nosso currículo na boca do Marcelo, assim, falando para nós, eu sou importante para burro, né? Banco, cara, não é para qualquer um, não. Não, é muita coisa. Muito obrigada por me convidar. Bom, Lu, a gente que agradece imensamente a sua disponibilidade. E já vou começar perguntando: o que é isso, Lu? O que é isso? Que banco é esse? E como é que surgiu essa ideia? Bom, vou começar então do começo, de como surgiu, e aí depois eu explico um pouquinho o sistema. Eu sou cenógrafa, figurinista, né? E eu tinha um escritório, aquela coisa bonitinha para receber cliente e tal, e tinha o ateliê sujo ali no condomínio cultural, sabe? Que é aqui em São Paulo, para quem sabe, vale a pena dar uma olhada, ele ainda está lá, existe, é o condomínio cultural. É um espaço cultural, coletivo, muito bacana, e eu tinha essa parte lá. Uma hora a vida foi andando, a gente falou, não dá, vamos colocar tudo num lugar só. Nessa época era eu e dois sócios, que eram meus assistentes, né? Que era o Moshimota e a Camila Fogaça. E a gente falou, pô, vamos fazer um lugar, como é que a gente faz? Não faz, aí nós fomos para um único lugar, né? Então tiramos o escritório, juntamos o escritório, o ateliê molhado de pintura, costura, etc., e fomos para um lugar só. Diminuiu muito, e óbvio, a gente foi falando o que faz com as coisas e tal. Aí a gente figurino, né? Fazemos figurino, estou falando aqui para a turma da área, vai juntando, né? É sapato, é cinta, é chapéu, é vestida. E você fala, mas você não joga fora, porque você acha que você vai usar no próximo espetáculo, aí você não usa no próximo espetáculo, né? O negócio vai ficando. Ou no próximo filme. E aí a gente organizando não dava, porque o ateliê a gente brinca que o novo escritório era um corredor, né? Era 3,20 por 25. Então, assim, o Mochi dizia que se a gente entrasse com um sarrafo, não virava, entendeu? Porque o sarrafo tem 3,5, então não conseguia fazer assim, sabe? E aí a gente teve que se desfazer de algumas coisas e começamos a separar. Quando a gente juntou toda essa sobra de figurino, dava 12 caixas de mudança. Uia. Uma loucura. Aí eu chamei o Davi Parizotti, que é um figurinista de audiovisual aqui de São Paulo, que tem um acervo, e falei, Davi, tem umas coisinhas para você aqui, você quer? Aí o Davi falou, claro, estou indo aí. Eu falei, não, Davi, tem que ser com um carro maior, não dá para vir com seu carro de passeio. E aí, brincando, né, repassamos para o Davi isso, e sempre a gente tinha, quando a gente montou um novo ateliê, a gente tinha dois focos. Um foco era o não desperdício, que acho que isso já é meio intrínseco em quem faz cenário figurino, seja audiovisual, ópera, dança, teatro, porque a gente sabe que material depois você vai usar, né? Então a gente vai guardando, porque um negocinho aqui pode fazer falta lá, etc. Então a gente não queria jogar fora nada, a gente queria destinar de alguma maneira que pudesse usar. Beleza. Essa parte do figurino foi embora, sobrou tecido, né? Isso, não, mas esse eu vou usar depois. Não, mas esse eu usei no show da Gal. Não, mas esse a gente fez no espetáculo do Fagundes, mas aquele. E a gente não conseguiu jogar o tecido fora. E a gente olhou e falou: o que a gente faz? Nem jogar, nem dá, não dava também. O que a gente faz, né? E tecido é ruim, né? Você vai dobrando. Tem uns que ficam bem dobradinhos, tem outros que vão fazendo assim. O que faz? Vão guardar em caixa. Beleza. Estou falando que essas coisas são importantes. A primeira coisa que a gente descobriu, o tecido se guarda em caixa. Aí eu sou virginiano, então assim, não quero colocar numa caixa preta, não sei o que vai ter lá dentro. Achei umas caixas transparentes, porque a gente olha a caixa, vejo o que tem e uso. O escritório era micro, entendeu? Então a gente tinha que otimizar espaço. Beleza, então guarda essa informação. Tecido dentro de caixa transparente. Beleza. Lu, você mudou de ateliê, vamos fazer um open house, né? Vamos lá fazer uma abertura, chama os amigos, tudo. Estou falando da arte ainda, tá? Estou falando cenário, figurino, adereço, nossa turma aqui. Vamos fazer lá uma cervejada. Chamei os amigos mesmo. Chamei, né? Veio na Matame, os amigos, veio um monte de gente. Mas assim, só assim, o que leva? Alguém perguntou. Eu falei cerveja e uma sacola de tecido. Aí os meninos olharam para mim e falaram, como assim? Eu falei, vamos fazer um sisteminha de troca, porque a gente não quer dar esse tecido para qualquer um, que a gente não consegue desapegar do tecido. Mas se a gente fizer uma troca, porque a gente tem muito tecido daqui, muito tecido de lá. E aí começou a ideia do sistema de troca no dia da inauguração do ateliê. E, de fato, os amigos levaram o tecido, fizemos a troca e tal.
Só que eu faço filme comercial, né? Eu tenho um veio de fazer filme comercial, ou seja, publicidade, publicitários, produtores. De repente, um produtor fala assim para mim: Lu, eu quero comprar o seu tecido. Eu falei: comprar? Não pensei em vender. Do que você está falando? Então, como eu vou vender tecido, né? Nós estamos aqui nessa área, para quem não é, mas todo mundo conhece tecido, você pega o tecido assim, né? Ele vem no rolo, aquela lateral do tecido chama orelha, e a orelha é o que segura o tecido e é o que dá a distância, 1 metro, 2 metros de tecido. O nosso não tinha orelha, porque era resto de figurino, era resto de produção, era resto de cenário. E como é que eu vou medir se eu não tenho a largura da orelha? Em metro quadrado. Eu falei, a gente falou, pelo amor de Deus, eu vou ficar fazendo conta em metro quadrado? Não vai dar. Aí a gente inventou de vender no peso. Caixa transparente, venda no peso. Continuamos lá, publicitários, né? Aí, publicitário também falou: Lu, quero alugar os seus tecidos para colocar num cenário. Aluga, fazemos qualquer negócio. E aí, de repente, outro amigo publicitário falou: Lu, você entendeu que você tem um business na mão? Eu falei: tenho quem? O que eu tenho na mão? Você tem um negócio. Eu falei: que negócio? Do que você está falando? Corta edita. Eu sempre tive... Para todo diretor de arte, não sei se todo cenógrafo, mas a gente brinca no audiovisual que todo diretor de arte tem um plano B, né? Um é designer, ele tem uma loja de design, o outro sempre tem um plano B. E eu ficava pensando qual seria o meu plano B, porque eu não sabia fazer outra coisa, né? E eu tinha isso foi não é insatisfação, mas isso foi uma questão minha, que era assim, eu estou sempre respondendo à demanda de um outro grupo. Eu não tenho problema com isso, sempre que eu entro nos projetos, eu abraço os projetos são meus, já falei disso aqui, né, em outra entrevista, eu me comprometo com o projeto, mas eu estou sempre entrando no projeto. Se o outro não te chama, e a gente pode falar de etarismo num próximo episódio, se o outro não te chama, como é que você faz para trabalhar? Isso é um problema da nossa profissão. Isso é um problema de como cenógrafo e figurinista, não sei o iluminador, mas cenógrafo e figurinista realmente tem. Como é que eu me engajo, como é que eu entro para trabalhar com grupos de teatro? Porque as formações são muito diversas e nem sempre a gente está no mesmo ambiente para se conectar. Eu queria algo que eu produzisse a demanda. Isso vinha na minha cabeça já há muito tempo, né? E quando surgiu essa ideia, eu falei, opa, acho que aqui eu consigo criar demanda. Beleza, vamos fazendo. Então, eu, Mochi e Camila fomos fazendo, começamos aquilo, beleza. Aí, para uma felicidade incrível deles e para uma tristezinha minha, eles casaram entre si. Olha só. Casaram. Então, nasceu aqui uma família, só que essa família não ficou aqui. Eles foram para os Estados Unidos. Entendeu? E aí eu falei, ups, fiquei aqui. Aí eu fiquei com o projeto que nós 3 criamos, mas eles foram para os Estados Unidos, não dava para continuar o projeto, e enquanto isso, fazendo cenário figurino, né? Isso nada parava. E aí, a Andressa, gente, não me lembro sobre o nome dela, desculpa, Andressa, a Andressinha, ela veio fazer estágio comigo, de figurino, porque ela fazia moda, e nesse fim dessa história, criando o negócio, a Andressinha estava comigo. Então, era eu e a Andressa. E nessa coisa de você tem um negócio, eu falei, gente, eu sou prestadora de serviço. O que é esse negócio de comércio? Porque eu não trabalhava com comércio. E eu achava que eu não sabia vender e eu achava que eu não entendia de empreendedorismo. Aí fui para o velho e bom Sebrae. Eu sempre falo que me ajudou demais. A gente tem algumas coisas que funcionam. O Sebrae, para quem está querendo começar qualquer empreendimento, é incrível. Vá ao Sebrae mais perto de você, eles te atendem e tal. E ali eu comecei a me organizar e fiz um curso que se chamava, na época, Transforme a Sua Ideia num Modelo de Negócio. É um curso curto e que você leva uma ideia e no curso eles tentam entender e te orientar para ver se aquela ideia para em pé como modelo de negócio. Para a minha sorte, a mentora desse curso era da área têxtil. E vou voltar um pouquinho. Quando eu comecei a ter ideia, eu e Mochi Camila, que a gente tinha ideia, as pessoas falavam assim para a gente, não conta para ninguém, a ideia de vocês é maravilhosa. Não. Eu falava até alguma coisa que não está colando. Se eu não contar, como é que eu vou desenvolver a ideia? Se eu não contar, como é que as pessoas vão saber? Se eu não contar, como é que as pessoas vêm? Alguma coisa não colava na minha cabeça. Falei, já sei que eu vou fazer.
abriu o Facebook do Banco de Tecido de 2013 e a loja de 2015. Porque na hora que eu joguei a ideia no Facebook, ela já era minha. Sim. Então, muitas vezes, quando você, ao contrário, a transparência, isso reflete até hoje no negócio, o Banco de Tecido tem 10 anos, tá? A ideia, a transparência da ideia, ela garante, às vezes, a originalidade. Claro que se você não tem força ainda para executar a sua ideia, seja um espetáculo, seja o que for, você fica quietinho. Mas chega uma hora que você tem que acreditar na tua força e que tem que colocar a ideia na rua. Senão, você fica ali entre a gaveta e a prancheta, entendeu? E nunca consegue sair do lugar. Mas, enfim, por que eu estou contando isso? Porque quando eu fui fazer o curso de Sebrae, eu fui a única que colocou o projeto de fato na roda, porque todo mundo tinha medo dos participantes de colocar o próprio projeto na roda. E eu pus, e ali a classe inteira meteu o bedelho, e a gente começou a fazer. E a mentora se interessou, e depois do curso, que são poucos dias, 5, 6 dias, ela me ajudou a finalizar o meu modelo, nem o modelo de negócio, o plano de negócio, né? Uhum. E depois, muita assistência do Sebrae, até uma hora que eu falei, ou eu abro ou não abro. Aí eu participei de um evento que chamava Ecoera BR, tá? Que, na verdade, foi um evento enorme de moda sustentável, se depois vocês quiserem dar uma procurada, que foi capitaneado pela Chiara Gadaleta, que acho que nem está no Brasil mais, que, na verdade, chamava Ecoera Bom Retiro. E ela fez um evento gigante de sustentabilidade lá naquela meca do tecido e do desperdício, que é Brás Bom Retiro. Então, assim, foi incrível. Uau. Eu fui de ouvinte para ver o que estava acontecendo, e ali eu descobri algumas coisas. Ali eu descobri que a moda sustentável estava nascendo, né, mesmo naquele momento, porque isso foi no final de 2014, e, infelizmente, em 2012, houve um acidente que se chamou a queda do Rana Plaza, tá? Foi uma fábrica que desabou em Bangladesh e obviamente, né, feriu muitas das costureiras, das trabalhadoras. Foi um horror, o mundo todo soube disso. Só que lá dentro tinha etiquetas como H&M, Adidas, Zara. E aí isso fez buf. E da mesma maneira que a cadeia da alimentação foi questionada em algum momento, que a cadeia da bebida foi questionada em algum momento, o álcool, que o cigarro foi questionado, tinha chegado a hora de questionar as complicações da cadeia têxtil, que é enorme, né? Uhum. E então o que acontece? A ideia e o desenvolvimento da ideia nasceu num momento muito propício, onde a moda estava sendo questionada. Porque antes de 2012, a moda era intocável. E por que eu estou falando de moda? Sair de cenário figurino para moda. Por quê? Porque onde está o grande problema? Na moda. Grande que eu digo de quantidade mesmo, né? A gente tem esse mesmo problema nas artes, a gente pode falar um pouco disso, mas a escala do problema é a moda, né? Uhum. A gente tem que corrigir esse problema na nossa área, mas a escala é a moda, porque, inclusive, né, ela é o segundo grande mercado, né? O primeiro mercado é da alimentação, o segundo mercado é do vestírio, o terceiro mercado é de moradia, né? Então, ela é um mercado gigantesco que precisa ser, e que foi sendo questionado, e esse questionamento, então, era gigante. Enfim, então a gente tinha uma ideia, né, num momento propício, numa hora correta. E aí eu resolvi abrir a loja com a Andressinha em janeiro de 2015, foi quando a loja abriu. Então, a ideia é de 13, o desenvolvimento do negócio é de 14. Em 14, a gente já fazia troca, a gente já, né, com os amigos, publicitários, já alugava, mas eu não tinha uma loja aberta. Em 2015, nós abrimos a loja. E aí começa o sistema do banco. Então, vou explicar agora como funciona de fato o banco, tá? O banco de tecido, a gente diz que a gente responde inúmeras vezes a mesma pergunta, que é: o que eu faço com a minha sobra de tecido? O que eu faço com o tecido que sobrou da minha costura? O que eu faço que sobrou do tecido do meu figurino? A gente está respondendo sempre a mesma pergunta de várias maneiras diferentes. E o sistema começa, a gente tem um modelo com vários sistemas comerciais, né? Ele começou com um sistema de troca e venda. Então, sistema de escambo. Marcelo, antes a pessoa podia chamar de escambo? Pode, né?
porque é o escambo. Ele foi uma forma comercial lá atrás, hoje não tem muitas formas de escambo, mas o que eu vejo é que com a crise climática que a gente tem, daqui a pouco nós vamos ter que desenvolver uma forma de escambo também, além da forma comercial de venda, a forma de escambo vai ser necessária. Mas, enfim, como funciona? Você chega com seu tecido, sua sacolinha, traz sua sacolinha, pesa sua sacolinha. Isso te gera um crédito em quilos de tecido. Então, se você trouxe 10 quilos, isso vai te gerar um crédito de 7 quilos, que você pode trocar por outros tecidos do mesmo sistema, de quem depositou. Esses 30% que fica para a gente, esses 30% é como a gente monetiza, é a nossa taxa, né? Os 3 quilos ficam conosco e eu coloco a venda e é como eu monetizo o negócio. Então, quando começou, era só assim, um sistema de troca e a gente fazia a monetização para poder pagar a luz, água, telefone, né? Eu brinco, o dia que eu puder pagar água e luz com abraço, beijo, ou um pedaço de tecido, ou um teco de queijo, aí eu não preciso entrar no sistema, né? Eu não preciso entrar no sistema monetário, mas eu ainda tenho que pagar funcionário, tenho que pagar água, luz, então não tem muito jeito. Mas isso começou a funcionar, as pessoas gostaram, primeiro com a turma das artes, depois a turma da moda, e, sobretudo, a moda autoral, que se chama, ou seja, as pessoas que estão começando as suas marcas, pequenas marcas, e nós começamos junto com o Instagram, com as vendas do Instagram e com a facilidade do Instagram. Então, o que acontece? Pequenas marcas, estudantes de moda que vão lá, se formam, milhares, né, centenas por ano, nem todo mundo vai ser um grande estilista, ou uma grande estilista, que a maioria é mulher, né? E aí elas começam suas pequenas marcas. O Instagram deu o quê? A possibilidade de testar. Elas faziam as suas coisinhas, postavam, vendiam. Ah, funciona, beleza. Não funciona, beleza. E elas saíram um pouco do sistema tradicional de criar uma marca com coleção, com grade, com tudo. E a gente estava ali para ajudar também. E muito sobra, e as pessoas não sabem onde colocar. E lembra que a gente falou? Todo mundo que trabalha com tecido trabalha com afeto. E quem trabalha com tecido não quer jogar o tecido fora. Primeiro, porque ele é útil. Depois, porque eu não vou jogar. Você já se viu jogar tecido fora? É inconcebível. Não pode jogar tecido fora. Então, quando o banco nasceu, as pessoas começaram a vir. E as micro e pequenas empresas, né? E hoje a gente ainda tem um sistema, né? Continua funcionando o nosso sistema de troca, a gente ampliou para outros sistemas comerciais que eu já conto, mas é assim que ele funciona. Você traz o seu tecido, deposita, isso te gera um crédito de quilos de tecido que você pode trocar por outros. Então, você não precisa deixar aquele tecido que estava ali, que você não sabia o que fazer, você traz, circula ele. Então, sobrou de um cenário, sobrou de um figurino, você traz e pega por outro. Não precisa ser na hora, por isso que ele chama banco. A gente abre um cadastro, uma conta corrente. Então, você chega lá, qual é o seu nome? Camila Thiago, pega todo o seu cadastro, você deixou 100 quilos e levou 10. Beleza, você fica aqui com o seu crédito. E depois você vem retirando, trocando e retirando. Então, a gente tem correntistas de 10 anos, que há 10 anos trocam isso, chega, tira, põe, tira, põe, tira. Todo mês, toda semana, a gente pede que esse tecido não fique mais do que 6 meses. Então, para que gere a circulação, porque as pessoas esquecem às vezes, né? Então, elas vêm e circulam. E aí tem de tudo, né? Tem, a gente tem estudante... O crédito não pode ficar mais de 6 meses. Porque senão as pessoas esquecem. E aí aquilo vira um outro passivo. Então, quando tem um contratinho, é tudo bonitinho. Quando ela assina o acordo, está lá escrito, você tem que circular o tecido dentro de 6 meses, não é nem retirar todo o tecido. É para que elas venham, entendeu? Sim. Então, elas chegam, tem o tecido lá, e elas lembram e vêm correndo para ver o que tem, e arruma, pega um tecido para uma almofada, lembrei, entendeu? E coisas incríveis, porque assim, todo mundo tem alguém que costura na família. Mas eu não costuro, mas a minha tia, eu não costuro, mas a minha avó, eu não costuro, mas a minha filha. Enfim, a gente vai falar muita coisa aqui, vocês vão perguntando, mas inclusive hoje, por conta da pandemia, a manualidade cresceu muito, como terapia, como, sabe, como uma série de coisas, né? Então, eu tinha dúvidas, a gente, né, naquele momento ainda éramos sócios, se ia funcionar. E funcionou, e funciona, né? Ainda com muita dificuldade, tem muitos desafios que a gente pode falar, mas foi assim que nasceu. E aí nós abrimos aí eu abri a lojinha com a Andressa, aí eu falei, Andressa, vamos abrir? Aí ela era minha assistente de figurino, então, assim,
Eu atendia de manhã, porque o escritório era na minha casa, eu atendia de manhã a loja, ela fazia a produção de rua de manhã e chegava. Quando ela chegava, eu ia trabalhar no cenário figurino e ela ficava na loja. E foi assim por uns 2 anos, até que ela montou um brechó, e já tem um brechó, e aí já era a linha dela, e hoje ela tem um brechó itinerante, que é uma graça, que chama Desacervo, acho que chama, uma coisa assim. Errei de novo, Andressa, desculpa. Vai lá, Camila. Que maravilha, Lu, meu esse computador sistema, acabando. Achei. Esse modo de existência nesse mundo, né? E a conjunção de acontecimentos que levou vocês a, parece que no momento perfeito, começarem a existir, né? Isso é muito legal. Porque se fosse antes, acho que eu não teria acontecido, entendeu? Porque o que me realmente motivou foi esse evento, entendeu? Da Chiara Gadaleta, porque eu vi muita gente. Ela colocou, acho que foi a primeira feira de brechó. Era um salão enorme com um monte de brechó. E tinham ali na Casa do Povo, sabe? Ela fez várias palestras sobre tudo, inclusive lá, conversando com as pessoas, eu contando. Aí a gente, claro, né? Eu tinha feito um pequeno folderzinho para mostrar para as pessoas o que era e já investigar se o sistema funcionaria. E aí eu contei para 1, 2, 3 pessoas, uma delas falou: você tem que falar. Eu falei: mas como falar? Eu estou aqui de ouvinte. E um deles me colocou no final de uma palestra para explicar um negócio que nem existia ainda. E foi assim que ele nasceu. E ali eu vi que tinham pessoas que estavam pensando nisso. E tinha uma coisa muito interessante, que era uma juventude mesmo, jovens. Eu tenho muitos amigos jovens, pessoas de 30 anos, 35, que estão comigo desde os 25, que estavam se formando em engenharia ambiental, entendeu? Coisas que na minha época não existia nem a profissão, né? Sei lá, direito ambiental, e que tinham alguma ligação com o têxtil e estavam lá. Existe uma figura incrível, que é o Jonas Lessa. Ele tem uma marca, uma empresa que chama Retalhar, que é um outro sistema também sustentável, que ele me encontrou ali, soube de algum lugar, acho que ele viu no Facebook, e no dia que a loja abriu, porque estava marcada, eu avisei, lembra que o Facebook já existia? Eu avisei no Facebook. No Facebook, olha como é bem. E aí eu avisei lá que ia abrir a loja física, tá, bababá. Sem brincadeira, quando eu abro a porta às 8 da manhã, ele estava lá assim me esperando. Ele entrou, olhou, sentou, tinha uma poltroninha, sentou na poltrona, olhou e falou: você sabe o que você está fazendo aqui? Ele devia ter 23 anos. Você sabe o que você está fazendo aqui? Eu olhei e falei: posso ser sincera? Não tenho ideia. E ele me explicou. Foi ele que me explicou o que eu estava fazendo, que era um negócio 2,5. Aí ele que me explicou tecnicamente o que eu estava fazendo. Entendeu? Que presunçoso garoto de presunção, mas incrível, porque aí foram esses meninos que estavam com a cabeça já em outro lugar. Eu estava fazendo, eu tinha inventado, mas eu não sabia tecnicamente do que eu estava participando. Eu estava participando de uma nova leva de pensamento de economia circular, sustentabilidade, né? De um monte de coisa que o Jonas, que tinha acabado de se formar, acho que em engenharia ambiental, desculpa, Jonas Ferreira, e que começou a me contar o que fazia, o que eu fazia. Não. Na realidade, essa geração nasce nesse processo. Né? Para a gente, que é um pouco antes, assim, isso é novo. A gente precisa tentar entender com uma carga do passado ainda para saber assim. Porque no passado, essa coisa ambiental, esquece. É coisa de rico. Não se falava. Isso, exatamente. E agora não. A gente nasce com isso destruído dentro da gente. Isso. Né? E agora é premente, né? Não tem. A gente sabe que a crise climática vai tirar aí muita coisa de nós, e, sobretudo, matéria-prima, escassez de matéria-prima, e nós vamos ter que trabalhar com o que já tem, né? Então a nossa frasezinha né? Uma frase da moda que é de quem trabalha com roupa, que é a roupa mais sustentável é a roupa que já existe. A gente puxou isso para nós. Então, o tecido mais sustentável é aquele que já existe, né? Sim. Foi você que falou, se eu não me engano, foi você que falou que no nosso bate-papo passado, que se a gente parar de produzir roupa, a gente teria roupa para toda a população nos próximos 200 anos? Não é isso? Não sei se eu dei esse número, mas é uma verdade. Sim, é uma verdade. É uma verdade. Tem o deserto do Atacama aí que tá provando, as coisas são enfardadas e mandadas para a África.
tem uma série de questões. Agora, assim, já faz 10, 12 anos, né, a queda do Rana Plaza, e todo mundo está se questionando, está aí se revendo, mas ainda a cadeia é muito grande, muito complicada, e a gente, né, tem greenwash, tem um monte de coisa, né? Greenwash são as grandes empresas fazerem pequenas ações de sustentabilidade e fazer o marketing, vender isso como se fosse um grande assunto, e aí eles não olham de fato para a sua cadeia. Mas, por outro lado, a crise climática está batendo no joelho, para não falar na bunda, entendeu? Então, tem que empurrar, de um jeito ou de outro, com mais tempo ou menos tempo, a cadeia têxtil vai ter que achar. Existem soluções para muita coisa, soluções estão aí, industriais e escaláveis. A questão é econômica, como é que isso pode girar, como é que isso pode conversar. Ô Lu, e você falou de desafios. Quais são os desafios de manutenção? Porque são 10 anos, né, deste negócio, deste modelo, que você vivenciou e vivencia. Os desafios? Bom, são muitos. Na verdade, no começo era provar que funcionava, a gente se provar, entender que funcionava, funciona, né? A gente tem um acolhimento, a gente acolhe e é acolhido, né? É muito gostoso atender a loja, porque todo mundo que entra na loja, imagina. Primeiro, qual que é a nossa diferença para nós, figurinistas? Todo mundo vai falar, saber o que eu estou falando. Quando a gente vai para o Brás, para o Bom Retiro, ou para as outras, para os centros comerciais de têxteis aí de outras cidades, sobretudo as grandes, você chega lá, tem um vendedor, ainda mais agora, né? Que é tudo muito rápido, não sabe nem direito que tecido é. A gente não, a pessoa chega aqui com o seu desenho, coloca o desenho na mesa, às vezes fica meia hora, 40 minutos, escolhendo, né? Às vezes criando com aquele desenho, porque lembra, são tudo micro, pequenas produtoras. Então, todo mundo que entra aqui, entra com um projeto na cabeça. Quem entra com esperança, porque entra com esperança de produzir. Ela entra com o próprio sonho, ela chega lá e fala, eu quero fazer isso. Então, é lindo de ver. Assim, é um ambiente muito, muito gostoso. Tem gente que entra triste e vem aqui para fazer terapia, para ver tecido, para falar com a gente, para comprar tecido, porque eu criar... não estou brincando. Na pandemia, eu vi muito isso. Muita gente na pandemia foi fazendo. E vinha porque, eu vou voltar, vou tricotar, vou costurar. E pós-pandemia, isso continuou. Então, as pessoas vêm, assim, entram tristes, cansadas, vem aqui, fica com a gente, toma um café, às vezes fica em silêncio, só vendo tecido, compra 3 metros de tecido, você vê que a pessoa sai aliviada, assim, por quê? Porque ela sai com uma esperança, ela sai uma saia que eu vou fazer, uma blusa que eu vou fazer, achei a solução do figurino tal que eu vou fazer, entendeu? Então, é muito gostoso, assim, é muito legal. O desafio maior é que a gente começou é um mercado desbravado, né? Não existia, esse não é um modelo, exatamente como eu contei para vocês. Ele não tem em lugar nenhum, não é uma cópia, ele nasceu desse processo de necessidade minha, né? Do Mocho da Camila, isso tudo, esse sistema foi crescendo assim, então não é uma cópia. Então a gente teve que criar um mercado, e a gente foi bastante aceito, mas para crescer, aí é o grande desafio. Qual que é o maior desafio nosso hoje? Acessar grandes estoques, que a gente chama de estoque morto. Porque como funciona? Eu vou mandar para vocês depois, a gente tem um videozinho, não sei se depois vocês podem até colocar, deixar à disposição aqui quando colocar, que explica, mas é assim, eu vou fazer uma tiragem, né, dessa blusa, eu compro essa malha, eu preciso de 100 metros para fazer a minha tiragem. Eu já compro 110 metros. O produtor já compra 110 metros. Já sobrou 10%. Aí eu começo a fazer. Eu imaginei que eu fosse vender bastante. Mas o inverno não durou um mês. O inverno durou só 2 semanas. Porque quando eu compro, o produtor não faz tudo. Ele faz em levas, em escala. O inverno não veio tudo. Beleza, sobrou mais 20 metros. Dos 110 que eu comprei, sobrou 30. Tecido bom, que fica parado. E vai para o estoque morto. E por que é estoque morto? Porque as marcas fecham as coleções. Então, na hora que ela fechou essa coleção, ela fechou, inclusive, a matéria-prima da coleção, fiscalmente, entendeu? Ela falou, beleza, comprei material, vendi, fechei, não sobrou nada. Só que, na verdade, sobrou lá em algum lugar.
E aquilo some do sistema econômico, aquilo some do sistema têxtil. Como é que eu trago de novo, como é que eu ponho de volta? E entrar nesses estoques mortos que vão juntando por várias questões é o mais difícil hoje para a gente chegar e conectar com essas pessoas, porque primeiro que não é o core dos negócios, o core dos negócios é vender roupa, então às vezes tem gente que não sabe onde está esse tecido. Quando você fala de gigantescas marcas, eles também não é o core, tem muita coisa parada e eles só querem vender se for de gigantescos lotes, a gente é pequeno, não posso comprar lote gigantesco. Então o maior desafio é chegar nesses estoques hoje, né? Porque a gente tem um segundo e um terceiro modelo comercial. O segundo modelo comercial é marcas, vou nomear quem foi, porque tem que ser nomeado. A Tassiana Abreu, em nome da Farm, na época, há 6 anos atrás, nos procurou e falou assim, quero participar, mas a Farm tem muita... Ela vende estampa, então eu não tenho como tirar de vocês o sistema. Como é que eu faço? Aí ela começou a nos vender as sobras. Então, a gente começou a comprar sobra de tecido. Então, na loja tem bastante, vocês vão dar uma olhada, tem muito tecido, mas é só sobra. Então, tem um modelo comercial de compra de estoque e venda desses estoques mortos, né? Ou seja, de sobra de produção. E essas estampas, normalmente, uma empresa fica 2 anos com o tecido parado para poder vender, quando é estampa, né? Quando não é um tecido liso, quando não é commodity. E o outro sistema que a gente criou há 1 ano e meio, 2 atrás, que a gente falou, como é que eu vou vender tecido novo? Não posso vender tecido novo, né? Senão eu saí do meu business. Sim. Aí, tudo que é de tecido novo na loja tem algum cunho sustentável. Então, é fio reciclado, são o que a gente chama de retecidos, de costurados, tem viscoses que agridem menos o meio ambiente. Então, o que é novo tem um cunho sustentável. Então, a gente tem hoje esses 3 modelos. O modelo de troca, que continua funcionando. Você pode chegar a comprar também aquilo, todo o tecido do sistema de troca, que é aqueles 30%. A gente revende sobras de marca e a gente vende tecidos novos com atributos sustentáveis. Agora a coisa começa a encaixar um pouco mais. Isso. Né? Agora, isso é o sistema. Isso hoje é o que a gente trabalha. Sim. Ainda pensando na parte de troca, né? Por exemplo, eu chego aí, sei lá, é porque eu sou iluminador. Se a gente fosse falar de lâmpadas, de fios, eu daria 1000 marcas e etc. Mas a gente tá falando de tecido. Tecido só ilumina o tecido e fala assim, cara, tá massa ou não tá massa. Eu não sei se é brim, se é cotton, se é seda. Óbvio, seda a gente sabe. Mas, por exemplo, assim, chega alguém aí com um tecido que é muito caro, sei lá, botar aí no imaginário popular, seda, né? Assim, chega aí com seda. E aí, isso vai pesar igual pesa, sei lá, uma malha? Ou não? Então, aí a Porque gente... é mais leve, né? É mais leve. Não, a gente teve que ajustar o sistema de peso, a gente começou só no sistema de peso, né? No comecinho, bem no comecinho, para entender se funcionava. Depois a gente ajustou. Então, o que acontece? Tem três tipos de peso. Decoração, por exemplo, é um pouco mais barato, né? Seda raramente entra, então eu nem precisei desenvolver esse sistema, mas você tem razão, a seda é muito levinho e todo o tecido de decoração é muito pesado. Mas o tecido, aí você tem a linha do brim, do jeans, que também é uma outra faixa de preço, e os tecidos de vestido, que é viscose e tal. Dá para separar mais ou menos em 3 tipos de tecido. Os tecidos que vão até 200, 250 gramas o metro, os tecidos que vão de 400 a 600 gramas o metro, e tem tecidos que chegam a 900, 1 quilômetro, que são de decoração. Tá? Sim. Então, a gente criou depois essa diferença da venda do peso para equilibrar o preço, para peso, né? Mas eu achei até que você ia perguntar outra coisa. O que acontece com a curadoria? Muita gente pergunta, mas eu vou deixar seda e vou levar o quê? Eu tenho histórias geniais. Tem gente que chega aqui, deixa o tecido dentro do carro, desce, olha e fala, não tem nada que eu quero, e vai embora com o tecido. Mesmo que ela não vá usar. Por quê? Porque eu comprei muito caro. Ela leva, fica lá 1 mês, 1 ano, 2 anos. A gente já viu acontecer. Aquele tecido volta. 1 ano e meio depois, aquela pessoa volta e deposita. Sim. Por quê? Porque o pensamento... É do mais-valia, né? Isso.
Só que o princípio aí que a gente chama de coletivo, porque o que é coletivo? A curadoria não é minha. A curadoria são dos correntistas, são mais de 2.000 correntistas. O que você depositar vai ter de troca, o que você não depositar não vai ter de troca. Eu não vou atrás do tecido da curadoria, entendeu? Sim. Qual é a curadoria? Não pode estar estragado, isso tudo eu não aceito. Mas, se o tecido está bom, a gente aceita. Então, tem várias histórias. Tem uma história, isso bem no começo, de uma senhora elegante, né? Dileta do Alto de Pinheiros, com seu carro grande. Chegou, ai, que interessante a sua ideia, tava 3 caixas de voal, sabe voal? Voal de chá? Voal de cortiça. Beleza, aceitamos, estava no começo. Ela depositou voal e tirou tricoline. Ah, é porque eu faço para associação. Beleza, eu não sei o que você faz. Aqui é o sistema, circula, você faz o que você quiser. Deu 2 semanas, a mulher voltou com mais caixas. A Andressa ficou assustada, falou, Lu. Aí eu desci e falei assim para ela, falei, olha, eu não vou aceitar suas caixas. Sabe por quê? Porque ainda tem voal seu. Vamos fazer o seguinte, quando o seu voal acabar, eu te aviso e você traz mais voal. Porque não é nem justo você depositar todo o voal e tirar todo o tricoline, porque tem mais gente que pode querer. Sim. Então, assim, em termos de desafio, Cami, o que acontece? Isso é o nosso desafio hoje, entendeu? A gente tem que explicar para a pessoa que o sistema é um pouco diferente daquele sistema tão linear e selvagem. Não é o mesmo sistema. Tem gente que chega e fala assim, mas nunca tem coisa boa. Eu falo, aí ela chega com a malha chechelenta. Mas eu nunca tenho coisa boa para trocar. Eu falei, a senhora não trouxe malha? Tá cheio de malha. Porque as pessoas querem, entendeu? Elas sempre querem ser... Não, eu tenho que ser justa. É pouca gente, tá? É uma quantidade pouca das nossas clientes. Mas tem gente que chega nisso. E a curadoria é feita com quem traz. A gente aceita, né? Eu vou colocando. Às vezes, realmente, por exemplo, branco acumula muito. Às vezes eu não aceito branco, mas eu converso com a pessoa, né? Então tem esse lugar da curadoria, né? Da mais-valia. E aí tem uma outra história que é interessante também, isso foi no começo. Chegou uma pessoa, me ligou, mandou mensagem, falou, olha, eu tenho todos esses tecidos, eles são maravilhosos, vocês compram? E eu não compro pouca quantidade, no começo eu não comprava mesmo. Aí eu falei, não compro. Aí eu falei assim, mas por que você não doa? Pois é, tentei doar. Isso é importante, porque a doação é mais responsável do que o comércio. Tá? Ninguém liga para a responsabilidade da doação. Né? Ela tentou doar esse material, a filha dela fechou uma marca de luxo, uma marca exclusiva de luxo. E tentou doar esse material, porque estava parado na casa dela, para uma comunidade de costureiras. Sim. O que uma comunidade de costureira faz? Vestido de luxo? Não. Faz avental, faz pano de prato, faz, certo? Então, o paetê dela, que valia milhões na cabeça dela, não valia nada para quem ela queria doar. Não valia nada. As meninas não aceitaram, falaram, não posso, obrigado. Não é isso que a gente trabalha, né? Isso. Aí eu falei, me manda seu material. O que eu fiz? Eu aceitei o material dela e ela autorizou as costureiras a retirarem os quilos delas. Então, por um ano, as costureiras vinham aqui retirar o material com que elas queriam. Essa é a história mais emblemática do sistema de troca, entendeu? E aí você tem que ter muita escuta, Camila, assim, escuta nesse sentido. Quando alguém entra, você tem que perguntar o que você faz, como você faz, com o que você trabalha, porque não é um sistema dado, não é um sistema comercial dado, que é simples, você vai lá, dá o dinheiro, compra aspirina. Não é um outro sistema de conversação. Então, a gente foi descobrindo formas, a gente foi abrindo formas, a gente foi entendendo conforme a gente vai cedendo escuta para as clientes que entram. É construir... É uma construção. Pode falar. É a mesma coisa. Vai, Camila, pode ir. É uma construção de um novo pensamento, uma nova cultura, né, de existência. E esse é o maior desafio, Camila, entendeu? Contar isso para todo mundo todo dia, ter paciência de que quando as vendas baixam, ter a paciência de ficar, assim, eu vou dormir todo dia desistindo vou fechar o banco amanhã, eu acordo e falo, não, vamos lá, pego a minha bicicleta e abro o banco de manhã. Minha vida é isso há 10 anos, entendeu? E... bonito. É lindo. É lindo. E, assim, e aí, o que mais me impressiona é que, nesse processo, a reeducação
né, de quem está indo, porque não é somente. É porque dentro do processo capitalista, né, assim, quando você tem esse selvagerismo desse novo sistema que é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo, o que importa para ele? É aquilo que produz dinheiro, é aquilo que produz lucro. Se você não produz nada, se você não produz lucro, para ele não importa, né? Não é à toa que ele vende as estatais, né? Porque a estatal ele dá prejuízo. Não, a estatal foi feita para dar prejuízo, porque ela tem um outro tipo de o princípio dela é outro, exatamente. Sim, ela é o bem-estar social. E para você ter bem-estar social no mundo capitalista, é prejuízo, entre aspas. Sim. É prejuízo de dinheiro, mas e às vezes não, né? Sim, mas é garantia de qualidade de vida das pessoas, da população daquele país. Né? E de repente você está vendo, além de não é vender, né? Porque aí a gente entra também no capitalismo. Além de você estar proporcionando espaços de trocas de sonhos, né, e de realização de sonhos, está vindo um novo conceito que é quebrar essa selvageria grande de exploração, né? De exploração não, de consumo. Isso, né? de consumo. Porque o que acontece? Algumas já sabem, porque vêm da área de sustentabilidade, estudam isso, mas outras entendem que ela, como consumidora, ela tem responsabilidade. Entendeu? Não adianta ela só largar o tecido dela aqui ou achar que ela vai colocar o bom e colocar o ruim e tirar o bom, entendeu? Aí ela vai entendendo que ela também tem responsabilidade diante do todo, porque além do que tem isso, né? Essas pessoas são as mais neoliberais. E elas só que elas não querem ter responsabilidade pela comercialização dela, pelo consumo dela. E aí, em quem que ela coloca a responsabilidade? No Estado. Sim. Porque a iniciativa privada vai querer o lucro. Então, é uma confusão danada. Mas é isso. Agora, a gente participa, né? Negócios como o meu, eles existem num lugar que chama Negócio 2,5. Por quê? Porque nós somos uma empresa, nós não somos uma ONG. Então, a gente está entre o segundo setor, que é a iniciativa privada, e o terceiro setor, que são as ONGs, né? Organizações sem fins lucrativos. Por quê? Porque nós somos uma empresa com fins lucrativos, mas o nosso princípio é ambiental. O nosso princípio é sustentável, ambiental e social. Se eu sair desse princípio, eu vou para o segundo setor. E eu também não vivo com doações ou levantando dinheiro de outras maneiras. Eu vivo da minha venda. Entendeu? Então, eu viso lucro, mas o meu lucro não é a qualquer custo. O meu lucro tem que ser encaixado dentro dos princípios da empresa. Então, hoje chama-se isso, eles inventaram que chama setor 2,5, que é o setor né? Isso, que está é uma empresa com fins lucrativos, com princípios sociais e sustentáveis. Então, ela traz o princípio social da ONG e o sistema de circulação comercial do segundo setor da empresa privada. Tipo Harry Potter, né? Na porta 3, 9. Exatamente, me empurra lá na porta 3 pontos, não sei quanto. Sim, é uma economia mais responsável, né? Assim, não é uma economia mais responsável, é isso. Porque não é que a gente brigue com o capitalismo, né? Assim, eu tenho uma discussão muito grande aqui com a minha companheira, assim, porque ela fala, eu não sou contra o dinheiro, eu sou contra como utilizam esse dinheiro. Isso, e o acúmulo desmesurado, você não precisa, né? Tinha que ter um teto, tem uma hora que você não precisa mais. Não, tinha que ter um teto, você não precisa mais né? O doido que quer chegar em Marte, né? Assim, já fizeram um levantamento da fortuna dele, que é em trilhões de dólares. Se ele gastar $1 milhão por dia, 1 milhão por dia, ele tem 6 gerações gastando seu dinheiro. 6 gerações dele gastando dinheiro. E para acabar, tá? Se pensar que ele não vai ganhar mais nada. Né? Que não vai, que isso tudo está debaixo do colchão, né? Que não está investindo no banco de alguém. Que não é no meu banco.
Mas vamos lá, assim, eu tenho mais uma pergunta, e aí depois eu queria entender um pouquinho mais da estrutura antes da gente ver as coisas. Por exemplo, assim, quando você fala que essas grandes marcas elas acumulam esse banco morto e ela não vende, ela deixa lá estocado porque ela vai pensar em utilizar em outro momento. Não, vai ficar esquecido. E para ela é mais barato para ela jogar fora, só desfazer ou deixar quieto. Não, o que ela faz com isso? Por isso que é irracional, Marcelo, é muito louco, porque assim, primeiro eles têm uma certa ideia de que eles poderiam usar. Quando é commodities, assim, sei lá, tecido liso, tal, eles voltam a usar. Mas ainda assim, o que acontece? Existe a cartela de cor do ano, da Sim, tendência. Então, o rosa não é igual a outro rosa. Se eu usei o rosa Virgínia nesse ano, o ano que vem é o rosa Joana, e eu já não posso usar. E aquilo para. e fica lá. E eles fica lá. E gastando dinheiro. Por quê? Porque está num lugar guardado. Normalmente é espaço que não está sendo usado, é dinheiro. Sim. Alguém que está cuidando daquilo lá é dinheiro. Só que eles não sabem, isso não entrou na circulação comercial deles, então eles não sabem o que fazer com isso. Uma hora, alguém da operação faz assim, precisa tirar isso daqui. O que eles fazem? Porque assim, toda empresa que gera mais de 2 sacos de 200 litros por dia, é pouquinho, tá? 2 sacos de 200 litros por dia tem que pedir coleta, tá? Não vai para a rua. Deveria pedir Isso em São coleta. Paulo, né? São Paulo. Deveria pedir coleta, tá? Mas eu acho que toda cidade tem para indústria, porque isso são regras para indústrias, né? Então, indústria de confecções. Então, eu acho que toda cidade tem um pouco, isso deve mudar a quantidade só. Mas em São Paulo, passou de 2 sacos de 200 litros, eu tenho que pagar a saída do meu lixo, tá? Então, o que acontece? Aí aquilo vira lixo, o que para eles era um ativo, que era o tecido que eu comprei, não vou vender barato porque eu paguei, vira um esquecido e depois vira um super passivo. E aí, o que eles fazem? Pegam aquilo tudo, ou mandam para aterro, ou mandam picar e queimar. Caracoles. Para as duas coisas, eles têm que pagar. Aí eu chego lá, quero começar um negócio e quero comprar, eles não conseguem me vender. Porque não tem como registrar a saída. Exatamente, e como eu sou um negócio sustentável dentro dessa linha, eu não fico comprando sem nota fiscal. Então, quem é o meu grande concorrente? É o cara que chega lá com um caminhão, dinheiro real no bolso, e fala: 500 mil, estou levando tudo sem ver. E ele não sabe para onde vai aquele tecido. Aquele cara também pode usar só 1/10, porque compra baratinho, pode vender, pode ele mesmo depois largar numa caçamba, pode ele mesmo depois mandar para o aterro. O que ele quer é se livrar disso. Isso está mudando? Está mudando nas grandes empresas, porque, afinal, fazem 10 anos e há 10 anos que o sistema está sendo questionado. E hoje a Europa está travando demais com leis de sustentabilidade de têxtil. E o que acontece? A Europa não produz uma blusinha dentro de casa. É verdade. Então, todo mundo que for vender para a Europa tem que estar dentro das regras sustentáveis que a União Europeia está levantando, está criando. E isso está forçando o mundo a entender, putz, se eu tenho que vender para a Europa, aquela matéria-prima minha tem que ter certas características, né? E isso especificamente que nós estamos falando é a logística reversa. A logística reversa de roupas tem iniciativas que estão crescendo. Agora, a logística reversa de tecido é um pouco complicada. Então, ainda está sendo muito questionada. Umas 3 semanas atrás, teve aqui em São Paulo a reunião, sei lá, o Congresso de Economia Circular. E aí a gente falou muito sobre isso, teve muita mesa para entender como são essas coisas. Era o Congresso Internacional de Economia Circular. E a área têxtil hoje é uma das menos resolvidas, entendeu? E aí está se discutindo muito como escalar essas questões, e sobretudo a logística reversa de tecido, né, não de roupa. Uau! E uma última pergunta aqui é assim, você trabalha por quilo, mas isso não significa que a pessoa vai chegar lá com retalhos. Existe uma metragem mínima.
Na verdade, a gente trabalha com quilos e por metro também, mas hoje, né, no comecinho eu aceitava qualquer coisa, mas hoje a gente aceita o que a gente chama de um corte, que é 1,5 m. Então, para depósito é a partir de 1,5 m e o tecido tem que estar em boa condição, né? Não pode estar sujo, nem puído, nem estragado. Essa é a condição para a entrada do tecido. Então, retalhinho, a gente não aceita. Ótimo. Desculpa. Eu não tenho tecido. Eu quero comprar tecido. Chego Entra aí. e compra. Entra e compra. Aí tem tecidos que você vai comprar quilo e tem tecidos que você vai comprar metro. Porque esses tecidos que eu compro dessas marcas e revendo, eu compro a metro e revendo a metro. Aí ele tem até uma diferença e uma sinalização que você sabe o que é o que. Mas também, se eu quiser, eu posso trocar por peso também, né? Sim. Eu só não consigo colocar o que eu compro no sistema de peso. Porque o que eu troquei por peso, o sistema de peso gira dentro do sistema de peso. Você só pode retirar alguma coisa que alguém colocou. Esses outros que eu compro, eu não consigo colocar para trocar, senão eu perco dinheiro. Mas eu aqui de Brasília e Camila de Uberlândia, a gente pode trocar com vocês? Não. Infelizmente, a gente não achou ainda o sistema de troca nesse sistema, porque a gente até vende, eu vendo online, nosso faturamento é metade online, metade aqui na loja. A gente tem 1 ou 2 marcas que querem tanto que eles enviam as sobras deles. Uau, que legal. Tá? E eles enviam as sobras deles. Com que enviava umas sobras tão bacanas e a gente tinha uma parceria, a gente sabia o que eles gostavam, então o que acontecia? Essa marca nem existe mais, infelizmente, mas aí a gente ia separando tipos de tecido que eles gostavam e a gente mandava uma foto, falava isso aqui serve, e a gente já deixava. E quando eles mandavam as sobras e a gente mandava de volta, era uma espécie de troca, mas era uma empresa bem específica que fazia sapato. Eles mandavam as sobras dubladas dele, né, que fica durinha por causa do sapato, e eles tinham necessidade de umas estampinhas, e era uma marca estritamente sustentável, então ela só trabalhava com sobra de tecido também, com roupa e com sobra de tecido. Então a gente separava o que eles gostavam e depois fazia essa troca. E eles pagavam o quê? Eles pagavam o envio. Que lindo. Mas para eles isso era importante justamente dentro do princípio da marca deles. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu colocar, porque a troca é uma coisa de escolha, você tem que estar lá, você tem que puxar o tecido. É uma experiência analógica ainda, entendeu? Mas tem gente que vem de longe. Tem gente que vem de longe que fala com a gente aqui, fala, estou indo tal dia, fica o dia inteiro. A gente tem clientes do Rio de Janeiro, a gente tem clientes do interior de São Paulo. Do Rio de Janeiro, a gente tem bastante gente acho que umas 3 clientes conhecidas, já amigas, fala, estou indo. Chega aqui de ônibus ou de avião, vem para cá, vê tudo que ela quer e depois vai para o Brás e para o Bom Retiro. Por quê? Porque também tem São Paulo ainda é o maior centro de diversidade de tecido. Entendeu? A gente tem tem Recife, que é um grande centro têxtil para Norte e Nordeste, Rio de Janeiro tem muita coisa também, tem muita produção em Santa Catarina, mas essa venda de loja ainda é São Paulo, porque a gente tem Bom Retiro, Brás, né? E agora o Banco de Tecido. Então elas vêm aqui, trazem suas coisinhas, trocam, preferem comprar o que tem aqui, o que elas não acham aqui, aí elas vão para o Brás e para o Bom Retiro. A gente tentou trazer um figurinista, se não me engano, do Amapá para o da Ideia Luz, ele não pôde, não tinha agenda. Mas quando eu liguei para ele para fazer o convite, ele estava no Brás. Entendeu? Ele estava assim, não, é porque eu tenho um projeto e a gente é uma ópera que não sei o que vai acontecer, não sei das quantas, e eu estou no Brás, aqui no meio, vim aqui para comprar tecido. Eu sou muito amiga do Olinto Malaquias, que fez muito figurinista, que faz muito figurino e fez muito figurino lá para Manaus. Ele e a produtora faziam tudo aqui, escolhiam tudo aqui, faziam não, né? Escolhiam, faziam algumas pequenas coisas aqui. Ele saía daqui, São Paulo, né? Não só aqui do banco, ele saía com assim, caixas e caixas no avião para o tecido chegar lá, e lá eles tinham um ateliê de costura, mas não tinha oferta de diversidade de tecido lá. Sim. Então produzia aqui. E não é só a Manaus, tá? A gente tem um acordo com a Rede Globo, com o figurino da Rede Globo. Você sabe onde é comprado o tecido da Rede Globo, dos figurinos da Rede Globo?
Em São Um Paulo. banco de tecidos. Em São Em Paulo. São Paulo, e recentemente, faz um mês, que elas já estavam querendo fazer isso há um mês atrás, elas fecharam uma parceria conosco. Então, o que acontece? Agora, as figurinistas, as produtoras de figurino de moda da Globo, têm o cadastro e a autorização de vir aqui antes de ir para qualquer lugar. Para escolher. Para escolher. Por quê? Porque elas já vêm para São Paulo. Elas já vinham para o Brás e para o Bom Retiro. Então, eles abriram agora o banco de tecido como mais uma possibilidade delas comprar. Que ótimo. Que Isso, ótimo. o SG da Globo veio atrás da gente, a gente conversou, eles fizeram um cadastro. Então, agora, quando a figurinista vai começar lá um projeto, normalmente tem uma produtora de figurino, um assistente que vem para São Paulo comprar tecido. Agora, elas podem também, oficialmente, lá, né, usar o banco de tecido para isso. Então, Muito até bom. o Rio vem para cá comprar. Então, Que, tem essa. Que legal. Muito bom. Bom, e não é somente Lu Bueno e sua bicicleta que tomam conta do banco de tecido, né? Não, vamos lá. Posso fazer um passeio geral? Então, vamos fazer um passeio geral. Por favor. Ninguém vai escutar nada, vocês, tá? Mas eu vou mostrar todo mundo. Ok. Vou começar aqui, ó. Que lindo. Essa é a Flora, tá fazendo separação de tecido. Ó, isso, por exemplo, Oi, é uma das Flora. coisas que chega, ó. Tá vendo? Isso chegou de depósito, ó, é um paetê. Uau. Tá vendo? Aí a Flora tá cortando, a gente dá uma alinhada, ó, ela tá fazendo bem isso. Uhum. E aí a gente vai colocando nas lojas. Tá vendo? Esse é um depósito, por exemplo. Esse chegou de depósito. Tá? Vocês estão bem nos bastidores. Aqui é a traseirinha, né? Aqui é onde eu tava, é onde faz o corte. E que envia, tá vendo? A gente envia para o Brasil todo. Sim. Aí vamos lá, vocês estão de trás para frente, tá? Uau. Então, aí aqui, ó, por exemplo, é a linha Eco, que a gente chama, que são os tecidos de atributo sustentável. Por exemplo, esse aqui, ó. Vou tentar ser devagar para ninguém morrer. Ó, esse aqui, tá vendo? Ele é todo costurado com auréolas de jeans. Isso é feito por uma comunidade de mulheres em Riacho das Almas, no interior de Pernambuco, e a gente é representante deles para venda pequena. Tá vendo? Uau, que lindo. Já esse aqui, ó, é de uma marca paulista, ó, também é costurado. É a T. Cristina. A T. Cristina faz todo o material fitness da C&A, por exemplo, das grandes marcas, e sobra coisa muito pequena. Aí a Agostina Comas, que é uma grande consultora de sustentabilidade, desenvolveu esse tecido. Eles vão juntando, tá vendo? Isso é malha. E aí eles refazem o tecido. Então isso tem rolo, né? Aqui é só a amostra, mas existe o rolo deles, ó. Uau! Nossa, que lindo! Jeans de fio sustentável, todos esses jeans são de fio reciclado. Aí você estava falando, ó, tudo que está ensacado é seda, tá vendo? Ó? Mas essa seda eu comprei de uma marca de luxo. Tudo que está ensacado. E aí é isso aqui, ó. O que tem a etiqueta com um negocinho amarelo, vocês estão vendo então, né? Aqui é porque eu comprei de alguém e estou revendendo a metro. E aqui, por exemplo, ó, que é essa etiquetinha laranja, entrou por troca, pode sair por troca. Sim. Tá? Aí só para. Então, vou mostrar lá já no total. Aí aqui tem a parte de decoração. Que são os tecidos mais pesados, né? São os tecidos mais pesados aqui, né? Aqui é uma outra marca de fio reciclado que trabalha com a gente, que é Ecosimple, que é uma marca antiguíssima que trabalha com fio reciclado também. Então, isso tudo é fio reciclado, ó. Todos esses coloridos. Eles só trabalham com fio reciclado. Aí ali é a malharia, tem a parte de malharia. Aqui malharia, lycra e as caixinhas. Começaram as caixinhas que eu falei, tá vendo? Essas caixinhas todas agora são troca. Tudo que tá em caixa é troca. E tudo que tá nos rolos. São poucos metros, por isso que você dobra. O que fica na caixa até 3 metros. Acima de 3 metros vai para rolo. Ó, ali é toda a parte de festa, tá vendo? Então, paetê, etc. Uau! Aqui são os estampados. Até 3 metros pode ficar na caixa, que é fácil de manusear. Aí, passou de 3 metros, a gente põe nos rolinhos e aí vira esse rolinho aqui, né? Onde tem essa etiquetinha aqui também. Onde tem essa etiquetinha aqui. Sim. Aqui é algodão, tricoline, a gente tem aviamento também. Deixa eu ver se eu te mostro. Isso aqui é aviamento.
Isso tudo chega das pessoas, dessas correntistas. Hoje são 2 mil correntistas. Então, você aceita esse tipo de... Aceito a Zika. Aceito aviamento também. Aviamento, isso. Tá vendo? Eu vou mais rapidinho mostrar de lá para lá a loja quando chega. Aqui são as viscosas, ó. Uhum. Essa aqui eu compro de uma marca, de uma fábrica. E aqui estão os farms, que na verdade é a nossa coqueluche, que os clientes mais gostam. São estampas farms antigas, tá vendo? Aqui é tudo viscose farm. Uau! E essa é a lojinha. Uau. Agora eu entendi porque que os clientes chegam, vão tomar café. É uma delícia de estar. Tá vendo? A bicicleta. É a minha bicicleta, é assim que eu venho. E tem... O Zubino tem uma fachada? Tem um nome? O quê? Para cima tem o nome Banco de Não, Tecido? não tem. Na verdade, tem um banner que a gente põe aqui, que não sei por que não tá aqui. Vou pôr, ó, com vocês eu vou pôr. Então. Olha só, gente. Aí a gente põe esse... Depois vocês cortam, se ficar esquisito. Olha que lindo. Uau! Não podia ser diferente. Ah, que bonito. Não podia ser diferente. Agora faz sentido a logo de vocês, que eu falava assim, por que tem esses tracinhos? Porque é a costurinha. É a costura do bordado, né? Isso, é a costura do bordado. Então, essas caixas, aqui é onde tem tudo, onde a gente vai colocando, é separado por cor, tá vendo? Aqui são os forrinhos, aí tem um pouco por tipo, então tem aviamento, tem matelacê, tem, enfim, lã, a gente separa, tem veludo cotelê, né? A gente vai... Lu, endereço, para quem está em São Paulo. Endereço, Rua Aliança Liberal 1012, é na zona oeste de São Paulo, mas é fácil, procura Banco de Tecido no singular, acha a gente fácil, a gente tem uma entrada fácil na internet, e estamos na zona oeste de São Paulo, Rua Aliança Liberal 1012. Maravilha. Qual bairro de São Paulo? A gente, Vila Leopoldina, é perto do Ceasa, perto aqui da saída. Sim. É bem fora do eixo, inclusive, quando a gente mudou da casinha para cá, porque eu contei a história da casinha, era numa outra casinha e hoje eu moro lá. E aí, depois de um tempo, a gente veio aqui para esse galpão, porque a gente cresceu um pouco. E quando eu mudei, todo mundo queria que a gente fosse lá para o Bom Retiro e tal. Eu falei, não vou, porque, como eu contei, nossas clientes, elas vêm para cá antes, elas estacionam o carro, vocês viram como é a rua, elas estacionam de boa, elas ficam aqui, elas sentam no sofá, atrás do fio, tem a poltrona do marido, tem a poltrona, vou mostrar. É a poltrona do marido ou do pai. Sempre vem um pai, se é menina, gente. E aqui fica a poltrona do marido, aqui, ó. Aí os caras sentam, tomam uma aguinha, tomam um café, entendeu? Eu não sabia que existia isso. Quando eu vou com a Elisângela para os brechós, eu sempre sento numa coisa assim, por que todo brechó tem uma poltrona? Agora eu entendi. E eu adoro os maridos que vêm, porque eles têm umas paciência enorme, adoram e ficam ali, né? Mas e pai, né? Tem muito pai, porque eu tenho muito estudante, então tem muito pai e mãe que vem. A estudante fica aqui e o pai e a mãe sentam lá. Mas a gente tem, olha, sem brincadeira, 90% de mulheres, 6% de mulheres cis, né, e não cis, mas a maioria é cis, vou te falar, porque acho que é. E, sei lá, tinha uns 4% de gays, que eu achei até que a gente teria mais, né, porque tem muito gay na moda, mas é engraçado que só as mulheres é que vêm escolher mesmo. 1 ou 2% de homens cis. Então, a maioria é mulher, tanto que toda a nossa comunicação é lá, porque a maioria, massificamente, a maioria é mulher. Mulheres. Nossa, é de se perder aí dentro, né? Não vou nem falar nada. É de você chegar, botar a loja para baixo, escolher. Não, por isso que elas ficam horas nessas mesas aqui, entendeu? Aí elas põem os desenhos, aí elas vêm duas, vão conversando, ou sócia, ou a colega Aí tem até... a gente tem professoras que mandam vir fazer a pesquisa de tecido aqui, porque tem uma coisa que é o seguinte, aqui tem mais diversidade do que a maioria das lojas do Brás e do Bom Retiro, porque as lojas são especializadas. Ou eu só tenho viscose, eu só tenho malharia, e aqui eu tenho tudo.
Sim. Então, a gente não tem grande quantidade, mas a gente tem uma diversidade enorme. Por isso que o figurinista gosta de vir, porque ela resolve muita coisa aqui. Depois ela vai procurar o específico. Que legal. Resolve a vida, né? Resolve, dá uma deslizada. E para quem quer comprar online, é através do site. O site, esse aí, obrigada, bancoodetecido.com.br. Então, e para falar com a gente, gente, é só mandar o WhatsApp, a gente mesmo que responde, é uma equipe pequena de 7 pessoas, a Cecília que responde, é tudo nós aqui, não é, parece gigante até, muita gente acha que a gente é muito grande, porque se você der busca, eu tenho muita entrevista minha no ar, acha a gente muito fácil, mas a gente é isso, é esse lugar com 7 pessoas, que está tão frio que está todo mundo tomando café lá no fundo. E essas 7 pessoas, se você quer saber quem são, estão lá no site. Estão lá, quem atende a loja Lili. A gente tem um horário também que, assim, como a gente não paga muito e a gente entende que as pessoas têm vida, todo mundo faz 6 horas, ninguém faz 8 horas. Então, a gente tem um horário de escala. Então, por exemplo, o Ariel abre a loja e fica até às 11, quando a Lili chega, que fica até às 6, entendeu? Aí o Ariel faz os cortes, envia, a Lili cuida da loja. Então tem um escalonamento. A Lili que cuida da loja ainda não chegou. A Flora está ajudando a gente aqui, mas ela é da comunicação. Quer ver? Deixa eu mostrar todo mundo. Chama a Cecília lá. Ó, a Flora e o Ariel. Olá, Ariel. Que são meus filhos. Ah! Economia sustentável. Economia sustentável. Os dois aqui. Cecília, vem mostrar essa cara. Aí lá em cima é o escritório, que tem a Cecília no marketing, a Stephanie no financeiro, e a Lili que está chegando já já. E é nós aqui. Aí tem o Jean, que devia estar por aí, não sei onde ele está, que é o nosso homem de manutenção para assuntos gerais e aleatórios. Sem ele a gente não sobrevive. Que mais? O Omar, eu tenho um sócio que não fica aqui na operação, mas que é meu grande parceiro, e aí prestadores extra de serviço, né? Então, assim, a gente tem toda a parte de tráfego pago, essas coisas tudo são empresas pequenas também, parceiras e contratadas. Mas legal. Aqui na loja mesmo são 7 trabalhando. Que ótimo. Nossa, parabéns, Lu. Parabéns. Obrigada. Assim, dá até uma esperança na humanidade. Que bom. Estou precisando. Mas aí a gente vai tocando aqui. E aí tem muita história, né? Muita história. História das clientes, a forma que os tecidos chegam, os negócios que a gente faz. Então, isso. E é um galpãozinho aqui numa área bem residencial, na verdade, né? Porque eu estou perto dos Altos de Pinheiros, do City Lapa, da Vila Madalena, eu tô por aqui. Gente, então, São Paulo, com certeza, fazer uma escala aí para conhecer. Por favor, quando vierem, por favor, venham. Venham. Sempre tem café com bolo. Se não tiver bolo, a Esther não trabalha. Nossa, Lu, que lindo toda essa história, todo esse pensamento, né, que vocês estão desenvolvendo aí. É muito lindo de ver e dá realmente, quando você começou, né, o programa dizendo que as pessoas chegam com projetos e saem com esperança, ver esse projeto seu é ter esperança na vida mesmo, né, de que temos um jeito. Temos um jeito de sobreviver. Há muita solução, porque a gente participa de muita mentoria, muita coisa, então é uma turminha da qual eu sou a mais velha, como eu estava falando. Nem tanto, porque aí também o que acontece, muita gente assim, da minha idade, da nossa idade, que estava insatisfeita com esse questionamento do mercado, também teve espaço de se colocar ideias que não iam para frente na área da moda e na área do têxtil, está andando. Então, solução tem muita. O que a gente precisa realmente é que as pessoas, que quem detém o danado, invista em ideias que são sustentáveis, e são essas ideias que vão fazer girar a nova economia ali para frente, daqui para frente. Porque a antiga vai quebrar, só não está enxergando quem não quer. Ela vai quebrar, não tem como não. Não é sustentável economicamente, né? Então. E ecologicamente, né? Sobretudo, mas se fala muito só da ecologia, mas eu até acho que o que vai quebrar antes é a economia. Porque só assim esses grandes vão ver, entendeu? Na hora que entender que
que não existe um lucro infinito, né? Que vai Que quebrar justamente, que vai quebrar o ambiente, que vai quebrar as pessoas, né? Lucro infinito não existe, mas dívida infinita existe. Né? Existe muita. Nem falo. Mas como é que é assim? Eu quero ser um campeão igual os boletos. Sempre vence. Sempre vence, né? Sempre vence. Sempre Os danados vence. sempre vencem. Sempre vence. Pô, Lu, obrigado. Obrigado mesmo Bom, eu por que abrir suas agradeço. portas. Obrigada. Por mostrar para Estamos gente aqui. uma iniciativa humana de relacionamento comercial. Né? Acho que a gente não dá nem para chamar de comercial. Se a gente pensar no pensamento humano, o comercial passa longe. Mas nesse pensamento de troca, de preocupação com o meio ambiente, de preocupação com a pessoa que está indo aí, né, depositar uma esperança e sair com sonhos. Né? Assim, Isso é uma das muitíssimo coisas obrigado. mais lindas daqui. Muitíssimo obrigado e parabéns. Quando você falou no nosso programa, né, no início do ano, quando você falou do banco de tecido, não teve outra, assim. Camila e eu já falamos assim, vamos ter que trazer o banco de tecido para cá e a gente vai criar uma nova série dentro da Ideia Luz que vai ser de acervos. E nada melhor do que começar essa série de acervo com você. Né? Assim, que lindo, que lindo. Eu tenho certeza que todo acervo tem história, qualquer um. Todo acervo vai ter suas histórias incríveis para contar. Sim, obrigado. Obrigada a vocês. Bom, Lu, muitíssimo obrigada. E minha gente, mais uma vez, para quem quiser acompanhar a rede social, Banco de Tecido, tem lá o site para vocês que ficaram interessados, não moram em São Paulo, querem comprar, tá tudo aí, fácil acesso, acha rapidinho. E Lu, muitíssimo obrigada mesmo. E é isso, né, Marcelo? Espero que vocês tenham gostado aí do outro lado, porque a gente só está iniciando a nossa temporada férias aqui no canal. Vamos lá. A gente tem muita coisa para fazer ainda, né, nesse semestre e nessa férias também, né? Que bom, que bom. Então, um beijo, Lu. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Beijo, Marcelo. Beijo, pessoas aí do outro lado. E esse foi mais um da Ideia Luz Férias. Até já. Beijos. Tchau, tchau, Beijo, tchau, queijos. Tchau, tchau. Até mais.